essa nossa discussão, né, sedimentada, né, e que possa ser compartilhada com os nossos frequentadores lá do canal, do nosso canal no YouTube, tá? Então, eu gostaria aqui de retomar com vocês o argumento da Kosgard, lembrando que, como a gente quer retomar esse argumento da Kosgard aqui, para ter certeza que estamos todos no mesmo barco, né? E que estamos todos cientes do argumento, antes de a gente ver o capítulo 8 e o capítulo 9, né? Vocês fiquem à vontade para, em qualquer momento, tá, levantar a mão, né? Usem o recurso do raise hand para a gente acertar bem os pontos que eventualmente ainda não estejam muito claros, tá bom? Porque só assim a gente vai entender o argumento dela no capítulo 8 e no capítulo 9. Muito bem. Vamos começar, então, pelo argumento dos casos marginais, que foi o texto da Kosgard do capítulo 5. Né? O que era o argumento dos casos marginais? A gente lembra bem, né? Mas vamos recordar aqui. O argumento dos casos marginais é um argumento animalista comum para se defender, né, o status moral de sujeito dos animais, que entra exatamente por essa porta. Né? Como o Kant considera que a razão é o atributo, né, que permite que os seres sejam fins em si mesmos, né, e não simples meios, os seres humanos, exatamente por serem racionais, acabam sendo considerados fins em si mesmos. E os animais, porque irracionais naquele sentido de não terem essa dimensão simbólica, né, acabam sendo considerados como simples meios. Lembrem-se que a Kosgard, mais atrás, vai falar o que ela entende por racional, né? Ou seja, racional é o ente que não apenas age por um determinado móvel, mas que é capaz de dar a si mesmo o móvel das suas ações, dar as razões, os fundamentos, as causas de suas ações. Né? Ele não é somente levado a agir para intencionalmente, né, conseguir algo, ou fazer algo, ou se abster de algo. Ele é capaz de se dar as próprias razões para agir. Bom, Kosgard, nesse ponto, compra a ideia kantiana de razão. Segue o argumento dos casos marginais. Tá bom, Kant falou isso, mas existem sempre alguns humanos que vão se encontrar de maneira temporária ou definitiva desprovidos da racionalidade. Né? Aí dei alguns exemplos. Né? Alguém que tem uma deficiência mental grave, alguém que tem uma senilidade muitíssimo avançada, que está num coma permanente, enfim. E aí o argumento fala o seguinte: já que tais humanos ainda são considerados fins em si mesmos, e devem ser, não haveria razão para que animais não humanos, com capacidades cognitivas superiores, né, mais avançadas do que esses humanos, especialmente debilitados, não há razão para que esses animais não fossem considerados fins em si mesmos. Né? Se a gente dá essa proteção para quem tem uma deficiência mental grave, né, para quem está num coma irreversível, por que a gente trata pior do que a gente não considera um fim em si mesmo um animal não humano que tem uma capacidade cognitiva maior do que este animal humano com esta situação absolutamente peculiar. Esse é o argumento dos casos marginais. O que a Kosgard fala? Né? Ela fala, olha, esse é o jeito errado de a gente contestar o Kant. Por quê? E ela vai trazer alguns fundamentos para isso. Ela vai falar, em primeiro lugar, os seres são considerados racionais do ponto de vista descritivo e não normativo
da razão. Ou seja, são racionais conceitualmente, são racionais por definição. Ainda que naquele momento eles não consigam agir racionalmente, ou eles falhem em agir racionalmente. Exemplo que a Korsgaard deu. O eleitor, né, que ela deu um exemplo bem britânico, né, o eleitor que sempre vota no Partido Trabalhista, mas que naquelas eleições não gosta do candidato do Partido Trabalhista. Mas ainda assim ele fala, eu vou votar nesse candidato porque eu sempre votei, embora eu não goste dele. O que ela vai dizer? Essa ação desse eleitor é normativamente irracional. A gente fala, cara, você não entende o que você está dizendo. Você não gosta da pessoa, mas você vai votar nele porque você sempre votou, né? Por que você não pode votar em outro, então, né? Já que ele não é o único candidato. Mas ainda assim, diz a Korsgaard, nós não podemos dizer que aquele ser humano não é racional. Ele não agiu racionalmente naquela circunstância. Do ponto de vista normativo, ele não agiu racionalmente, mas do ponto de vista descritivo, ele tem, né, a capacidade de agir racionalmente. Né? O que a Korsgaard está mostrando é que a racionalidade que importa para se considerar o humano um ser racional, e podemos converter isso para outra dimensão também, a ciência que importa para considerar o animal um ser senciente, é a racionalidade, no caso do humano, no sentido descritivo. Assim como é a ciência, no caso do animal, no sentido descritivo também. Ainda que ele esteja anestesiado, né, ele ainda assim é um ser senciente. Né? No caso do animal, não é. Então, é isso que importa. Não é a racionalidade efetiva, normativa, no sentido de que a pessoa consegue agir racionalmente. Que às vezes nem quem consegue agir racionalmente age racionalmente. Né? Então, a racionalidade que importa é no sentido descritivo, conceitual. Essa é a primeira razão pela qual os casos marginais não rebatem o argumento do Kant. Tem uma segunda razão também. Né? Quando a gente fala de status moral, a gente precisa pensar no sujeito da vida inteira e não no sujeito de algumas experiências isoladamente consideradas. Né? Então, não tem sentido dizer que o sujeito é irracional enquanto ele está dormindo ou enquanto ele está em coma, mas ele é racional quando ele acorda. Por quê? E aí ela deu aquele exemplo clássico, né, que vocês lembraram na apresentação de um mês atrás, quando relataram aqui esse capítulo. Ela diz, a experiência que conta para o sujeito, ela não conta para o sujeito apenas no momento que ela ocorre, mas ela conta para o sujeito como um todo. Ela conta para o sujeito entendido com uma história, com um plano e com um passado. O exemplo que ela deu pode ser muito penoso para um aluno, para uma aluna, assistir uma determinada aula num determinado dia. Mas a experiência que conta não é essa. A experiência que conta é assistir àquela aula, ou assistir ainda a aulas todo dia, para a formação do indivíduo. Então, a experiência para aquela pessoa que vai a uma aula no dia 14 de junho de 2021 pode ser muito ruim. Mas a experiência ir à aula, né, naquele dia se conecta com um plano um pouco maior, bem maior, que é assistir às aulas é importante para o indivíduo se formar no curso que ele quer se formar. Né? Não, quando a gente pensa, né, no status do indivíduo, a gente não pode pensar simplesmente de uma maneira momentânea, tirar a fotografia. Né? Você tem que ver muito mais o filme do que a foto. Né? É isso que a Korsgaard está falando.
O terceiro fundamento se liga a esse, né? Os seres são unidades funcionais, né? Eles não são um agregado de capacidades, um conjunto de experiências, um receptáculo de dor ou prazer, ou de experiências prazerosas ou penosas, né? Eles devem ser entendidos com relação ao seu bem final, né? Por isso que ela dá o exemplo. O bem de uma planta não é o bem de uma pessoa em coma permanente, ainda que a gente fale de maneira analógica que a pessoa em coma permanente esteja em estado vegetativo. A gente fala isso, né? Mas o que a Korsgaard diz? Ela fala, então experimenta deixar uma pessoa em coma permanente apenas, enfim, dando água e deixando no sol como uma planta, para ver o que acontece com a pessoa. Ela morre, né? Isso porque, evidentemente, né, a pessoa em coma permanente não é um vegetal. É um ser humano, né, que tenha, se quisermos aí com Aristóteles, a ânima vegetativa, a ânima sensitiva e a ânima racional, mas desprovido, né, de uma maneira talvez permanente, das faculdades que lhe permitem uma vida com uma dependência que é uma dependência, apenas a dependência comum, ordinária, que nós temos uns com os outros. Ele está desprovido de faculdades importantes, né? Por isso que não dá para comparar o bem dele com o bem de um vegetal. E por isso que não dá para comparar o bem de um animal com uma capacidade cognitiva elevada com o bem de uma pessoa que está em coma, que é o que o argumento dos casos marginais quer fazer. São indivíduos diferentes, unidades funcionais diferentes que têm finalidades diferentes. Não faz sentido essa comparação, né? Não faz sentido a gente dar o status moral de um indivíduo com base nas suas características ocasionais comparadas com as características ocasionais de um outro indivíduo que tem um bem funcional totalmente diferente, né? Ou seja, mais um fundamento para se rejeitar o argumento dos casos marginais. E, finalmente, o quarto fundamento, né? Onde ela vai explicar mais algo que vai ficar claro no capítulo 7, né? Quando a gente fala de moral standing, que eu traduzi por posição moral, pode ser status moral, tem algumas traduções possíveis aí, não é uma coisa, não é uma propriedade, não é um atributo, mas é uma relação, né? Se a posição moral de um sujeito fosse um atributo, e a gente estivesse dizendo, como a gente diz, de uma maneira mais simplificada, que Kant entende que o ser humano é um fim em si mesmo porque é racional, ele estaria tirando, né, um ser, um dever ser de um ser, né? Estaria tirando um ought from is, né? Estaria violando a regrinha de Hume, que você não pode tirar um dever ser de um ser. E Kant, mais do que ninguém, era alguém que não queria tirar dever ser de um ser. Na verdade, para ele, os seres humanos são fins em si mesmos porque eles têm entre si uma relação que apenas seres descritivamente racionais podem ter, né? Não porque cada um é racional, mas pelo fato de que cada um sendo racional e concebendo as suas ações com base, diz Kant, numa lei moral fundada no imperativo categórico, consegue enxergar o outro como um fim em si mesmo e pode exigir que o outro enxergue, né, essa pessoa que está agindo também como um fim em si mesmo, né? A posição moral é uma relação, ela não é uma coisa. Porque ela não é uma coisa, não faz sentido, diz Korsgaard, né, a gente buscar, né, o argumento para atribuir posição moral
a um determinado ente, como, por exemplo, os animais, com base em um atributo que eles têm. Olha, mas está vendo? Ele tem uma capacidade cognitiva maior do que um bebê que acabou de nascer. Por que o bebê tem direito à vida e o Beagle do laboratório não tem? Né? Ou, por exemplo, tem direito a uma vida miserável, sendo objeto de experimento. Para falar, isso não é o jeito de você contestar a posição moral. Né? Porque o Kant não está dizendo que as pessoas os seres humanos são fins em si mesmos e, portanto, pessoas, porque são racionais. Né? Mas exatamente que a racionalidade é uma condição necessária, mas não suficiente para entrar nesse famoso reino dos fins. A racionalidade permite a relação. Né? Então, não basta a gente partir de um atributo do sujeito para dizer que, com base nesse atributo, vai haver uma diferente posição moral desse sujeito. A gente tem que ver que tipo de relação esse sujeito tem com os outros, com base, entre outras coisas, no seu atributo. Né? Isso a Kierkegaard vai fazer no capítulo 8, né, com relação aos animais. Mas ela está contestando aqui o argumento dos casos marginais. Tá? No final, gente, tudo isso que ela falou significa uma coisa só. E foi o que a gente trabalhou no final do encontro passado, com base na pergunta da Luana. Né? O que a Kierkegaard fala é que, se a gente quiser contestar o Kant com base nos argumentos dos casos marginais, a gente estaria contestando Kant atribuindo a ele o pecado de ele ter falado universalmente. Né? Quer dizer, porque ele falou dos seres humanos, de seres racionais, desculpe, no sentido descritivo, conceitual, de definição, e não no sentido normativo e particular. Né? Porque ele falou da posição moral, pensando nessa posição moral com uma relação que seres descritivamente racionais são capazes de estabelecer entre si, né? Porque ele falou dos seres racionais concebendo a unidade funcional que é um ser racional, e falou concebendo um sujeito que não existe agora e daqui a pouco é outro sujeito, mas um sujeito que é um sujeito de uma vida inteira, com passado e com futuro e com presente. Né? Ele falou universalmente. Então, a Kierkegaard, no final das contas, fala: talvez, né, o único jeito de contestar o Kant com base no argumento dos casos marginais seria imputar a ele o pecado de não falar universalmente. Né? Ela fala, bom, isso é um ônus grande, e eu acho que a gente pode, diz a Kierkegaard, com base na universalidade do argumento do Kant, fazer um argumento a favor da posição moral de fim em si mesmo dos animais, que é o que ela vai oferecer no capítulo 8, que a gente vai ver segunda que vem. Tá? Então, ela não vai pelo caminho, né, de dizer que o Kant, o problema dele é que ele não foi universal. Ela vai falar que ele não levou a universalidade dele, que ele mesmo se colocou suficientemente a sério para incluir os animais. Né? Por isso que ela rejeita o argumento dos casos marginais. Ela fala, é um jeito ruim de a gente contestar Kant e tentar incluir os animais no universo moral, né? Porque é filosoficamente inconsistente. Tá? Recordaram? Tem alguma questão quanto a isso? Algum ponto ainda desse argumento dos casos marginais que não tenha ficado claro com base na leitura do capítulo 5, no seminário que a gente fez sobre o capítulo 5 2 semanas atrás, 4 semanas, e agora nessa recapitulação? Se quiserem, podem levantar a mão e fazer aí as suas perguntas. Está toda clara essa parte, gente? Estou vendo aqui no chat, também não tem questão. Surgiu uma aqui. O Vicente falou que está bem claro. Ótimo. Tá bom. Vamos seguir, então, para os capítulos 6 e 7.
foi o que a gente viu na semana passada. Camille, Vanessa falaram que está certo, Clyde também. Maravilha. Vamos tocar em frente, então. Nos capítulos 6 e 7, a Korsgaard vai falar para a gente, ela já falou como não contestar Kant, né? Agora ela vai falar como contestar Kant. Né? Ela descarta o argumento dos casos marginais, que é geralmente a maneira, né, que se tem para contestar a teoria kantiana, ou pelo menos de matriz kantiana, e ela vai abordar agora a teoria dos deveres indiretos, né, que é exatamente aquela ideia que está na epígrafe logo do capítulo 6, né, de que quando nós tratamos bem os animais, nós fazemos não por causa dos animais e nem em benefício dos animais, mas nós fazemos em benefício da humanidade e por causa da humanidade. Tá? Esse argumento do Kant é bem conhecido, é um argumento que inspira essa visão mais, digamos, antropocêntrica, tanto do direito ambiental quanto do direito animal, e é uma visão que inspira, inclusive, a leitura antropocêntrica do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, né, que a gente comentava, sobre o qual a gente comentava há pouco, né, coloca ali como, às vezes, tem alguns doutrinadores, a maioria, né, até onde eu sei, coloca ali como sujeito passivo, no final das contas, a coletividade, né? Porque quando você machucou o animal, quando você maltratou o animal, na verdade, isso é um crime porque viola o senso, né, o senso moral da comunidade. Né? Não viola exatamente algum direito do animal, porque ele não teria direito por essa visão. Né? Então, o argumento dos deveres indiretos é o argumento principal do Kant. Né? Ele fala, bom, como o animal não pode julgar, ele não pode ser destinatário de deveres de justiça. Korsgaard começa, né, e isso depois dos itens 6.1 e o início do 6.2, que ela mapeia o argumento dos deveres indiretos e parafraseia, né, esse argumento, explica para a gente esse argumento, ela vai dizer, e isso é um ganho analítico, mais um ganho analítico muito bom do texto da Korsgaard, ela vai dizer que o argumento do Kant, né, quanto aos deveres indiretos, que é geralmente tomado como um só, é, na verdade, dividido em dois. Né? Devemos tratar bem os animais por uma questão de justiça com a humanidade, e a razão do bom tratamento aos animais são os danos que o mau tratamento causa à humanidade. Aí ela retoma aquela distinção que para a gente às vezes passa despercebido, né? Que é entre to wrong e to do harm, né? Ou to harm. To wrong é causar injustiça para alguém, tratar alguém injustamente. Né? To do harm ou to harm é causar dano a alguém. Né? Ela fala, bom, você pode tratar alguém injustamente sem causar dano. E você pode causar dano sem tratar alguém injustamente. Né? Por exemplo, daquele exemplo prosaico, bom que os exemplos dela são sempre prosaicos. Né? Quando você participa de um processo seletivo por uma vaga de emprego e algum candidato, né, chega na última hora e é muito melhor que você, e você é o segundo colocado, né, a participação dele te causou um dano. Né? A vaga seria sua se ele não estivesse lá. Mas não é injusto. Você não foi injustiçado, ele realmente foi melhor no processo seletivo e você sofreu um dano ali, mas não foi exatamente injustiçado. Né? O que ela vai falar é que vai dividir esse argumento do Kant em dois e vai contestar cada um deles. No capítulo 6, que é o que a gente vai ver agora,
ela vai contestar a segunda parte, né? A razão para o bom tratamento aos animais são os danos que o mau tratamento desses animais causa à humanidade. Esse mal, inclusive, é com o, né? Mal como antônimo de bom. Eu vou consertar depois, não é mal como antônimo de bem, é bom tratamento, mau tratamento. E a primeira parte é contestada no capítulo 7, né? Devemos tratar bem os animais por uma questão de justiça com a humanidade e não com os animais. Então vamos ver o argumento do capítulo 6, né? Que é o argumento dos deveres indiretos 1. A pergunta principal é: quando eu trato mal um animal, o dano causado é ao ser humano, né? E aí ela mostra como o argumento do Kant quanto à gratidão, né, é um argumento falho. O Kant, naquela frase clássica, né, quando ele diz que quando o ser humano atira no seu cão, já velho, depois de uma vida inteira de serviço com o cão, do cão para com o ser humano, né, essa pessoa age mal, né? Mas não age mal com relação ao cão, mas age mal com relação à humanidade, porque ao mostrar esta ingratidão, esta dureza de coração, né, ela acaba se tornando dura com os humanos também. A Kierkegaard fala, espera, ele falou de gratidão, né? Falou de algum tipo de reconhecimento com relação àquele bicho, né, com relação ao qual ele não mostrou a devida gratidão. Ele está falando que essa gratidão, na verdade, seria com relação aos humanos. Será que é isso mesmo? E ela diz, quando a gente admite uma falha de gratidão, a falha é sempre com relação a alguém que agiu bem com a gente e não recebeu o reconhecimento, a retribuição, né, por ter agido bem conosco. Quando a gente emprega esse conceito que o Kant empregou, né, nesse importante exemplo, na verdade, a gente está usando um conceito que não serve com relação ao terceiro. A falha de gratidão nunca é a um terceiro, né? A falha de gratidão é sempre a quem fez algo bom para nós e nós não reconhecemos e não retribuímos. Então, se o Kant está falando ali de falha de gratidão, né, o ser humano não foi grato quanto ao animal, não quanto à humanidade, né? Não foi a humanidade, né, que acompanhou a pessoa a vida toda, né? Foi o cão, né? Por isso Kant fala que é um dano, mas ele, na hora de falar que o dano é para o cachorro, ele fala que o dano é para a humanidade. O Kierkegaard fala, está errado. Gratidão é sempre com relação a quem fez algo, não é com relação a terceiros, né? Terceiros podem até atribuir uma reprovação, né, a alguém que usa de ingratidão, mas não que eles foram lesados, mas que eles veem que a pessoa foi ingrata com o outro ser que lhe prestou um serviço, que lhe fez bem, que lhe fez companhia, coisa do gênero. Tá? E aí ela vai falar, bom, será que quando eu estou falando de gratidão nesse sentido, eu estou implicando, diz a Kierkegaard, né, que os nossos sentimentos têm que ser aceitos pelo valor de face? Quer dizer, se eu sinto gratidão pelo cachorro, pelo gato, né, ou pelo copo d'água, né, que eu vou tomar, essa gratidão é devida só porque eu sinto, né? Será que não existe um sentimento de segunda ordem, uma avaliação de segunda ordem sobre os meus sentimentos? O que eu sinto está certo? É isso? Né? O que eu sinto está certo, sem nenhum filtro moral? Ela fala, não estou falando isso. A gente aplica filtro moral nos nossos sentimentos. Ela dá o exemplo de uma pessoa muito bonita, por quem a gente se sente atraído, porque a pessoa é bonita, mas aí a gente descobre que a pessoa é atroz, que a pessoa faz coisas terríveis, e aí ela se torna feia aos nossos olhos e gera a nossa repulsa, não a nossa atração.
fala, bom, eu admito o filtro moral, claro, né? Filtro moral sempre tem. Eu não acho que os nossos desejos e os nossos sentimentos estão certos só por existirem, né? Mas ela fala, o filtro moral com relação à gratidão que a gente sente com relação a um ente não passível de reprovação moral, né, como animais, crianças pequenas, esse filtro moral não se aplica, né? Porque no final das contas o filtro moral a gente vai aplicar sempre a sentimentos que a gente dirige a entes, né, que podem ser diferentes do que eles estão mostrando. Em geral, não é o caso, né? No exemplo, né, de que o Kant se vale para falar da gratidão, né? Se o animal estava com você a vida toda e você é grato, é grata a ele, você está certo, né? Você não precisa de filtro moral quanto a isso, né? O animal não está fingindo, né? Não é um falso amigo, né? Não é uma pessoa, né, que está fingindo amizade para te apunhalar pelas costas depois, né? Não é isso, né? O filtro moral com esses entes que não têm o entendimento moral para agir bem ou agir mal com a consequência, não se aplica nesses casos, né? E, por fim, ela vai tratar de trechos em que o Kant vai dizer que quando a gente, né, sofre muito, quando a gente é maltratado, a gente vai falar, nossa, fui tratado como um animal, né? Me trataram muito mal, me trataram como um cão vadio, enfim. Essas coisas que estão na linguagem comum e que o Kant usa para dar o exemplo de um tratamento que não respeita a dignidade da pessoa humana, né? A Kierkegaard fala, bom, quando a gente usa o parâmetro dos animais como destinatários de maltratamento, como a gente faz na linguagem comum e como Kant faz nos escritos dele, a gente está pressupondo que eles são seres dos quais se pode conceber um bom ou mau tratamento, né? Seres que podem sofrer um dano, seres que podem ser mais bem tratados ou menos bem tratados, né? Então a gente já está pressupondo que os animais podem sofrer dano, né? E que quando se trata mal um animal, o dano é ao animal. E ela diz, o parâmetro que a gente usa, e que o Kant usa nos exemplos dele, nunca é, nossa, fui tratado como uma pedra, né? Fui muito maltratado, fui tratado como uma pedra. Fui tratado como uma folha de papel. Ele não usa o exemplo de objeto inanimado, porque não cabe o mau ou o bom tratamento para um objeto inanimado, né? O objeto inanimado não tem consciência, ele não tem um ser, um sujeito que é mal ou bem tratado. Se você trata mal, entre aspas, né, esse pedaço de papel, se eu pego esse pedaço de papel e rasgo, o mal que eu estou fazendo é ao dono do papel, não ao papel em si. O papel em si não tem nada, tá? E, por fim, né, ela vai dizer que não é necessário tratar mal os animais com o fim de tratar comparativamente bem o ser humano. Porque quando o Kant fala em comparar o tratamento de um humano com o tratamento de um animal, parece que o que ele está querendo fazer é determinar qual é o tratamento correto para um ser humano. Ela fala que essa comparação não é necessária, porque a própria ideia de dignidade em Kant não é a ideia de um bem escasso, né? É justamente a ideia de um atributo que significa estar acima de qualquer valor, estar acima de qualquer preço, né? Então, ela provou, né, que quando se trata mal um animal, o dano, né, é contra o animal, ou pelo menos o Kant não dá razões suficientes para a gente entender que o dano é contra a humanidade quando se trata de uma forma ruim, condenável, um animal, né? No capítulo 7, ela vai para outra parte do argumento. Quando se trata mal um animal, a injustiça é contra a humanidade, ela já mostrou que o Kant não tem razões boas para dizer que quando se trata mal um animal,
o dano é contra a humanidade. Não, o dano é contra o animal. Né? Mas tudo bem, e a injustiça? Né? Será que, apesar de quando se trata mal um animal, o dano, né, se faz um harm para o animal, mas será que quem é wronged é a humanidade, né, quem é injustiçado é a humanidade? Né? Kant, pelo valor de face, vai falar sim, porque os únicos destinatários dos deveres de justiça são os seres humanos, porque são capazes de julgamento. Ele fala isso naquele trecho clássico da pessoa que atira no cachorro após o cachorro ser servido a vida toda. Né? Fala, bom, não faz mal para o animal, porque o animal é incapaz de julgamento. Ele não está sendo injusto com o animal. O animal é incapaz de julgamento. Os únicos seres destinatários de deveres de justiça, para Kant, pelo valor de face, são os seres humanos, né? Porque descritivamente racionais. E aí ela vai relatar toda essa ideia de que os destinatários de deveres de justiça devem ser necessariamente pessoas capazes de agirem com justiça. Né? Vai tratar a ideia do Hume, né, dessa ideia de um reino moral como uma relação, como um acordo, né, que pode ser feito entre indivíduos de poderes similares, situação em que, havendo uma desigualdade de poderes, não haveria a moral, né? Haveria um outro registro, um outro jogo, que é o jogo da opressão, né? Que seria aí que estaria inserida a relação entre o ser humano e o animal do Hume, né? Por isso que o Hume fala, nunca haveria uma justiça, né, entre o ser humano e o animal, né? Porque se o humano pode subjugar o animal, por que ele entraria numa relação de justiça? Se o ser humano subjuga outro ser humano, quando ele pode, né? Então não caberia falar de destinatários de deveres morais na qualidade dos animais. Tá? Mas a Kierkegaard fala, com Kant é um pouquinho diferente. Né? O Kant não extrai a moral de um acordo que é feito entre indivíduos de poderes similares e que se não houvesse esses poderes similares não tem acordo. Fala, não, a moral é outra coisa. A moral é uma relação recíproca entre seres racionais. Né? São os famosos cidadãos do reino dos fins. Né? Quando eu sou racional, eu sou capaz de me colocar e de colocar o outro como um cidadão do reino dos fins. Né? Então, não é um acordo, é uma relação recíproca ditada pela razão que eu tenho e que eu sei que o outro também tem. Tá? E essa razão me obriga e obriga o outro. E ela vai recapitular, portanto, o argumento do Kant. Né? Tá bom, pelo imperativo categórico, eu consigo fazer a lei tanto para mim quanto para os outros. Né? Ela aborda uma dimensão interessante do imperativo categórico do Kant, que geralmente é visto como excessivamente solipsista, né? Mas ela fala, não é solipsista, porque quando eu concordo comigo mesmo que eu só posso agir segundo uma máxima que eu queira, lei universal, eu já estou colocando o outro na conta. Né? Eu estou colocando o outro na minha conta. Eu estou falando isso aqui, eu só vou fazer porque eu gostaria que o outro também fizesse se ele estivesse na mesma situação que eu. E se eu não gostaria que o outro fizesse se ele estivesse na mesma situação que eu, então eu não devo fazer. É exemplo da mentira, né? Tá bom, posso mentir para ganhar uma vantagem. Mas ainda que eu ganhe a vantagem, eu devo mentir? Eu não devo mentir, porque eu não posso reconduzir essa minha mentira como, né, uma fundamentada em uma máxima que eu queira a lei universal. Sempre que se quiser uma vantagem numa situação, minta. Eu não posso querer isso como lei universal. Né? Porque o outro, eu vou então admitir que o outro pode mentir para mim, todo mundo pode mentir para todo mundo, quando bem entender, e aí você não tem a sociedade. Né? Então eu estou incluindo o outro no imperativo categórico. Isso é interessante. Né?
E aí, por isso que ela diz, né, quando eu penso numa lei universal, em termos kantianos, eu posso exigir a lei do outro. Eu posso exigir que o outro respeite essa lei. Exatamente porque ela é universal. Né? Eu estou sob essa lei tanto quanto o outro. Né? E ela tira mais uma implicação do Kant. Né? Ela fala, bom, e os seres racionais no reino dos fins não agem contra o imperativo categórico, porque eles percebem que agir contra o imperativo categórico é agir contra a própria vontade, não contra o próprio desejo, né? Contra a própria vontade, né? Que é a faculdade racional do desejo. Né? A vontade é isso para o Kant, é o arbítrio submetido à razão. Né? Por quê? Se eu mentir, eu só posso querer a mentira universalizando a mentira. Mas se eu universalizar a mentira, uma que a sociedade fica impossível, porque vão mentir para mim, como eu já falei, e outra consequência é que se a mentira for universalizada, ela vai ser reconhecida como tal e eu não vou ter mais vantagens por mentir, porque a mentira vai ser reconhecida, vai ser vista como mentira e a vantagem que eu queria ter como mentira, egoisticamente eu não vou ter. Né? Eu vou ter uma vez, mas não vou ter na segunda, na terceira, uma hora eu não vou ter mais. Né? Bom, aí ela repassa, então, para a gente o argumento do imperativo categórico do Kant. Tudo isso para concluir que os meus deveres de justiça são, para o Kant, com relação àqueles que se submetem à lei moral, os tais seres racionais que também são capazes do imperativo categórico, que também são capazes de reconhecer a lei moral e que também são capazes de me incluir no raciocínio deles sobre como agir. Tá? Aí vem uma pequena complexidade do Kant, que é por onde ela começa a desmontar o argumento dele para incluir os animais. Né? O Kant não era, enfim, não era algo estranho ao Kant, o que ele chamava de cidadãos passivos, né? Que são aqueles seres humanos que, embora descritivamente racionais, seriam incapazes de formular a lei moral e incapazes de agir por dever, né? Incapazes de perceber o dever e agir por dever. Diz Kant, mas será que eles então devem ser destinatários, né, dos deveres de justiça? Sim. Né? Por quê? Porque a lei moral é universal. Né? Eles são seres descritivamente racionais, né? Mesmo sem serem capazes de deveres de justiça, é possível tratá-los como fins em si mesmos ou como meios. Como a lei moral é universal, então cabe ao ser racional, né, ver estes chamados cidadãos passivos como destinatários de deveres de justiça. Né? Porque eles também são descritivamente racionais. Para o Kant, os animais ainda não entram aqui, exatamente porque eles não são seres racionais, né? Nem descritivamente. Mas aqui vocês veem que a coisa já começa a desmontar. E aí a Kojgaard vai fazer mais uma divisão aqui nos destinatários dos deveres de justiça e no âmbito da lei moral. Vai falar, tem pelo menos dois âmbitos da lei moral para o Kant. Um é o âmbito dos atos convencionais. Né? Ou seja, quanto a esses atos, você só tem reciprocidade entre aquelas pessoas inseridas em uma prática institucional. Eu parafraseei dessa forma o argumento dela. Né? Quem é que entende o que é uma promessa? Né? Quem é que entende o que é uma ofensa verbal? Só nós, né? Seres simbólicos, seres dotados de linguagem. Quem é que entende o que é dinheiro? Só nós também. Né? Para quem gosta, né, aquele texto do Searle, como a mente cria uma realidade objetiva, é bem interessante. Se vocês não leram, eu coloco no drive para vocês lerem, que ele vai falar exatamente dos fatos institucionais. Né?
começando com o exemplo do dinheiro, mas que se aplica para tudo, inclusive, sobretudo, para o direito. Né? Como é que a gente cria um mundo, né? Uma floresta de símbolos a partir da intencionalidade coletiva, que é algo que brota, né? E que se explica pela capacidade do ser humano de simbolizar. Tá? Então, a Kosgard fala, tem atos convencionais. Quanto a esses, só os seres capazes de entender essas convenções são destinatários dos deveres de justiça. Né? Se eu chego com um cachorro e falo, vou voltar daqui a meia hora, e eu volto daqui a 40 minutos, né? Para o cachorro não fez diferença. Né? Não fez diferença no sentido que, é claro, que o cachorro prefere que esteja menos do que mais tempo fora de casa, né? Mas esse descumprimento da minha promessa com o cachorro não fez diferença, porque ele não entendeu a minha promessa. Né? Falei, 30 minutos eu estou aqui, ou tem 40, 50. Se eu falasse em 50 minutos estou aqui e voltasse em 50, ele ia sofrer a mesma coisa do que se eu falasse volto em 30 e voltei em 50. É um ato convencional fazer promessa. Tá? Então, quanto aos deveres de justiça decorrentes da lei moral, no âmbito dos atos convencionais, apenas, efetivamente, seres racionais são os destinatários desses deveres de justiça. Mas tem um outro âmbito, né? Uma outra esfera importante dessa universalidade da lei moral são os atos naturais, como diz o Kant. Né? Você também, por decorrência do imperativo categórico, você entende que não deve matar, que não deve violentar, que não deve ferir. Que você não pode agir segundo uma máxima que você não queira a lei universal. Posso querer, né, que bater no outro seja a lei universal? Não, não posso querer isso. Eu não quero que batam em mim. Tá? Posso querer que matar o outro seja uma lei universal? Claro que não. Também não quero morrer. Tá? Esses atos naturais, dada a universalidade da lei moral kantiana, são aplicados, né, os destinatários dos deveres de justiça decorrentes dos atos naturais são até mesmo aqueles seres humanos, né, ou aqueles entes, se quisermos, que não entendem, né, não entendem os atos convencionais, não entendem o que é uma promessa, não entendem o que é dinheiro, mas ainda assim você não pode deixar de alimentar um bebê. Ele não entende o que é uma promessa, ele não entende o ato convencional, mas você não pode deixar de alimentar o bebê, porque senão ele morre de inanição. O meu dever de justiça quanto aos atos naturais se estende até aqueles seres que, do ponto de vista racional, não podem me ter como um destinatário do dever de justiça deles, que eles são incapazes de agir com justiça. Eles não têm entendimento para isso. Né? Aí vai dizer a Kosgard, pois é, se as leis morais se aplicassem apenas aos indivíduos capazes de extrair a lei moral pelo imperativo categórico, elas seriam menos universais do que deveriam. Porque não são só os seres racionais que podem sofrer injustiça em virtude dos atos naturais. Os seres não racionais, e aí até mesmo os descritivamente não racionais, também podem sofrer injustiça em virtude dos atos naturais. Né? Enfim, se você... qual que é a diferença entre você ser cruel, né? Torturar um cachorro e torturar uma criança? Né? Do ponto de vista da dor, os dois sentem dor igual. Né? O imperativo categórico me faz ver tanto a criança, quanto o cachorro, quanto o adulto como destinatário do dever de justiça de não violentar, de não ferir, de não matar. Isso é simplesmente uma decorrência da universalidade da lei moral. Portanto, a Kosgard acaba colocando, né, acaba provando aqui que os argumentos que o Kant dá
para dizer que quando a gente maltrata um animal, a gente falta com justiça com relação à humanidade, não procede. A gente pode faltar com justiça com relação ao animal quanto aos atos naturais, em virtude da universalidade da lei moral, que é um pressuposto fundamental da teoria kantiana. E aí ela termina o capítulo com essa pergunta. Será que a universalidade do imperativo categórico kantiano, né, e da lei moral, mais propriamente dizendo, leva-se a considerar que os animais podem ser destinatários dos deveres de justiça, ao menos quanto aos atos naturais? Vocês já estão vendo que sim. É essa a resposta que ela vai dar no capítulo 8, né? Importantíssimo capítulo 8, que a gente vai ver no seminário da semana que vem. Tá? Muito bem. Fiz essa recapitulação aqui do argumento que vimos até aqui, dos capítulos 6, 5, 6 e 7 do Fellow Creatures, da Kosgara, só para ter certeza que estamos todos no mesmo trilho aqui e que a gente vai entender o que ela vai falar no 8 e o que ela vai falar no 9 também, que vai ser o seminário de daqui a 3 semanas. Tá? Então eu queria saber se vocês têm alguma questão quanto a isso, já me desculpando aqui pelo adiantado da hora, né? Tudo certo? A Júlia falou tudo certo, Joseph também, Vanessa também. Tá claro até aqui, gente? Clayton perguntou se a apresentação vai estar disponível no Drive. Vai sim, Clayton, vou colocar agora, tá? É só consertar o mal por mal que eu errei e vou colocar no Drive certinho lá, tá bom? Então, e aí essa pequena recapitulação que eu fiz, depois também o José Vicente vai gentilmente colocar no YouTube, no nosso canal, porque assim vocês podem já consultar isso e poder recapitular e a gente poder reler essa gravação, reler esse livro da Kosgard com atenção e com a riqueza conceitual que ele nos permite. Tá bom? Legal, Michael falou que foi boa recapitulação. José Vicente perguntou se pode interromper a gravação. Pode sim, José Vicente, obrigado.